Ô, Kainan, né? Eu esqueci o nome, brother. Cauene, tá aí, Kainan Flores Lindão. Almeida. Kainan Lindão. Kainan Lindão, você tá assistindo minhas aulas lá no Não, YouTube, né? Kainan. Como é que é? É Cauê que eu tô no telefone dela aqui, mas é, não vai esquecer de colocar Cauê, não. Beleza, beleza. Espera que minha internet deu uma. Isso, agora voltou aqui. Vamos lá. Não, eu tô falando o seguinte, vai lá. A tela aqui com vocês. E a gente vai lá no exercício que a gente estava resolvendo. Minha internet está dando uma caída aí, galera. Mas eu acho que vai dar para seguir a live, belezinha. Ok? Então vamos lá. Lembrando aí que eu estou resolvendo esse material é esse, professor. É uma lista de exercício onde falta a questão 3, 5, 7 e 9, né? Raine aqui. Rawane, Raine. Então, bora lá. Questão 3. Na questão 3, ele fala o seguinte: em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de uma forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Beleza, Francisco, tranquilo. Essa aula vai estar lá no YouTube, essa ou a outra do outro turno. Vou escolher uma das duas aí. Você entra lá, assiste, deixa um like aí para nós e assim vai. Beleza? Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de uma forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, o calor é identificado como algo quente e temperatura média a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não se conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista científico, que situação da prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, é o seguinte, presta atenção. O que ele está querendo dizer nessa questão aqui? Ele quer dizer o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, que quando a gente usa o termo calor e temperatura, pô, se eu empregar calor, algo quente, temperatura, quantidade de calor de um corpo, em quais dessas situações embaixo aí que eu não consigo explicar? Então a gente vai ler cada uma delas e eu vou explicar para vocês. Beleza? Então vamos lá. Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Essa resposta ela está certa, né? Porque é o seguinte, quando a água está fervendo, a temperatura mantém constante até toda a água se evaporar. Né? Toda ela sai do estado líquido e para o estado vapor. Então, isso está correto. Se eu fosse usar os termos calor e temperatura do modo cotidiano, corriqueiro, como calor, algo quente, temperatura, quantidade de calor, eu não conseguiria explicar a letra A. Porque a temperatura está falando que é a quantidade de calor de um corpo, né, no termo do cotidiano. Como que eu vou explicar que a temperatura mantém constante? Como que o calor vai manter constante num corpo? Porque no termo corriqueiro seria o certo eu dizer que a temperatura de um corpo, quando a água está fervendo, ela vai continuar aumentando, o calor vai continuar aumentando ali daquele corpo. Na letra A eu já não consigo responder isso. Depois que eu ler todas, eu vou trazendo o quadro aqui para você entender um pouco mais. Letra B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura na água da banheira para verificar a quantidade de caloria que tem ali. Então, ela vai receber uma certa energia térmica da água. Né? A água da banheira é quente.
né? Então vai aquecer a mão da mãe. Então ela vai saber, não, posso colocar meu bebê ou não aqui dentro. Então, o termo corriqueiro temperatura, quando eu associei, quando a mãe coloca a, água, a mão na água da banheira, para verificar a temperatura da água, já está correto, porque ela vai saber quanto de caloria vai ter ali, porque ela vai receber aquela energia térmica. Então, usando só o termo corriqueiro, no cotidiano, eu já consigo explicar essa letra B. Letra C. A chama do fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela. Então, a chama do fogão pode ser utilizada para aumentar calor, né? Fornecer calor para aquela água da panela. Então, eu aquecer a panela, né? Então, aumentar a temperatura da panela, né? Então, a letra C, então, usando os termos corriqueiros, eu consigo explicar, beleza? Então, no termo corriqueiro do cotidiano, eu não estou falando no lado científico, como calor, energia térmica em trânsito e temperatura, o grau de agitação de partículas. Eu estou falando no termo corriqueiro do cotidiano. Então, a chama do fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água da panela? Sim, está correto, porque no termo corriqueiro, se eu usar quantidade de calor de um corpo, né, se eu falar que a chama do fogão está aumentando ali aquela temperatura da água, tá correto, eu consigo explicar bem. Letra D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. Correto. No termo cotidiano, mesmo a gente não sabendo empregar o conceito científico, esse processo da gente colocar uma bebida quente, né, numa caneca e ficar mudando de uma caneca para outra em termos de resfriar, está correto, porque ali eu vou ter uma perda de energia térmica ali. Então, só com os termos de calor, água quente, temperatura, quantidade de calor de um corpo, eu consigo empregar e resolver essa questão letra D. Então, correto aí. E letra E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura que a dele. Então, nessa afirmação, eu já consigo explicar muito bem, só com os termos corriqueiros do cotidiano. Então, a única que não vai bater aí é a letra A, porque é o seguinte, vou trazer aqui no quadro aqui para a gente entender melhor. Para a gente entender melhor. É o Ei, seguinte. professor, o som aqui do meu telefone tá bem baixinho, professor. Eu tô aumentando aqui, não tá dando certo, não. Será que é? Som? Calma aí. Vai, então vai. Tá de boa Aqui. pra mim. Aqui tá beleza, ô Kainan. Kaique, O Kainan, meu tá bem baixinho, Kaique. no som aqui tudinho, tá muito Faz... baixo. Pois é, eu tô te ouvindo muito alto. Faz o seguinte, sai do aplicativo, sai assim, muda pro WhatsApp e volta. Talvez seja isso. É que o telefone Vê dele é uma boa. uma bomba, é? Vamos lá, deixa eu explicar a questão aqui. Pessoal, você entrou, beleza? Como é que é? Não, beleza? Sai e entra de novo na live aí, beleza? Professor, Oi. é que o telefone que é pro concerto 3 vezes, não presta mais não, aí é uma bomba, dele. Com certeza, né? Isso alto-falando dele já é de outro telefone já. Então Aqui é vamos lá, Samsung. vamos lá. Samsung antigo. Então bora Agora lá. deu bom. Galera, não, que bom que resolveu. O que eu quero falar aqui da letra A? Presta atenção aí, ó, brother. Sei que o microfone estava baixo em seu áudio. Na letra A ele fala o seguinte, que quando a água está fervendo, a temperatura fica constante. No cotidiano, tenta explicar isso para sua mãe, ela nunca vai entender. O seu pai, né? Meu pai, né? Você vai explicar para ele, ele vai ficar assim, pô, não, Edvan tá errado. Porque se eu estou fornecendo calor para a água, ela vai aumentar a temperatura até não querer mais, só que ela vai evaporando. Só que no processo correto, quando a gente pega aqui, ó, substância água, a gente pega a substância água, aqui ela está no estado líquido, que é de 0 a 100, ela está no estado líquido. Quando eu tenho uma água numa vasilha e ela fica borbulhando, ela está passando toda aquela água do estado líquido para o estado vapor, né? Ela está passando para o estado vapor. Só que ela não passa de uma vez. Ela demora um tempo. Tanto que quando você esquece a panela com água lá, às vezes você chega lá, a água está bem pouca, né? Porque ela evaporou outra restante. Mas aquela água que está no estado líquido ainda, ela está numa temperatura constante.
ela vai manter aquela 100 graus Celsius até toda a substância passar para o estado do vapor. Então, quando a gente emprega calor, algo quente, temperatura, quantidade de calor de um corpo, o termo corriqueiro, para resolver aquelas questões, a gente não consegue chegar na resolução correta. A gente fica perdido, né? A gente não consegue associar. Então, por isso que a letra A é a alternativa que a gente tem que marcar. Por quê? Do que aqueles termos do corriqueiro do cotidiano, a gente não consegue resolver as questões ali. Beleza? Então, vamos voltar para as questões aí. Vou compartilhar a tela de novo com vocês. Então, nessa questão 3, a resposta certa é a letra A. Ok? Continuando aí, a questão 4 é de vocês. Lembrando que você vai responder nos números pares e eu vou responder aos números ímpares. Questão 5. Na questão 5, ele fala o seguinte. Em 1962, um jingle, né, que pronuncia assim, vinheta musical, criada por Heitor Carillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. Então, era um desenho animado onde um fantasminha era o frio, que não deixaria entrar, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertor para aquecer sua casa, né? Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Então, até aqui agora, ele falou o seguinte, que ele tinha o Heitor aí, né, criou uma música que fez tanto sucesso que representaram o frio em forma de um fantasma. E a pessoa falava que não ia deixar esse frio entrar pela porta, quando ele batia na porta, né? Quero entrar e tal. Não vou deixar esse frio entrar pela porta e que compraria lãs e cobertor para aquecer a sua casa. No termo da calorimetria, o que a gente está estudando aqui, isso não responde. Isso não responde. Isso não está correto. Então vamos lá. Para solucionar as incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Então é o seguinte: quando ele fala que vai comprar a lã e os cobertores para aquecer sua casa, isso está errado. Porque a gente sabe que o lã e o cobertor ela não vai aquecer a casa, ela vai dificultar a troca de energia térmica entre quente e frio, né? Então é isso que vai ocorrer. Então vamos lá. Letra A. Quando a gente está falando sobre associar o frio entrar pela porta e comprar cobertores, comprar lãs e cobertores. Letra A, aquecer a casa e os corpos? Não. Quando ele fala sobre o frio entrar pela porta, não está aí também comprar cobertores, essa letra A não bate, não justifica, né? Quando ele fala que vai comprar lãs e cobertores aí também. Letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos? Também não. Letra C, para minimizar a perca de calor pela casa e pelos corpos? Sim. Então, o que é correto é a letra C. É Porque quando você... Pode falar isso. a mais lógica, né? A que mais faz sentido. Porque quando você compra lã, né, o cobertores em si, é para minimizar essa perca de calor. Porque vamos pensar aqui de novo. Quando você está, igual um clima que está hoje cristalino, um clima bem bom, né, gostoso, eu gosto desse clima, você começa a perder calor para o meio, né, para o ar atmosférico de cristalina, o que acontece? Você veste uma blusa de frio, um cobertor, para dificultar essa troca de energia térmica entre o ar atmosférico e seu corpo. Então, assim, a gente sabe que tanto o cobertor ou uma blusa de frio não funciona 100%. Tanto que, dependendo da noite, você tem que cobrir com 2, 3 cobertores. Letra D. Para diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos? Não, aquecer os corpos está correto. Né? Assim, se a gente for pensar aquecer os corpos está correto? Não, desculpa. Não está correto. Eu viajei aqui.
Para diminuir a entrada do frio pela casa? Não. Na verdade, é para diminuir essa perca de calor mesmo. Então a letra D está errada. Letra E, aquecer a casa e reduzir a perca de calor pelos corpos. A perca de calor dos corpos da letra E está certa. Agora, para aquecer a casa está errado, né? Ok? Então a resposta da 5 é a letra C. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, viu? Fazer um comentário, tem a opçãozinha de levantar a mão aí, ou quiser falar também, sem problema. Questão 7. Vou ajeitar aqui, que fica melhor de eu enxergar e vocês também. Na questão 7, você tem o seguinte. Nos dias frios, é comum ouvir as expressões como esta roupa é quentinha ou então fecha a janela para o frio não entrar. Cara, a gente acabou de resolver uma questão do tipo aí. As expressões do senso comum utilizada estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica, né? Que a gente está estudando aí. A roupa não é quentinha e muito menos o frio entra pela janela, né? A gente sabe disso, que a roupa não é que ela é quentinha, ela vai dificultar essa troca de energia térmica entre você e o meio que você está inserido. E o frio não vai entrar, né? Você vai ter uma troca de energia térmica entre o meio mais quente, que é a sua sala, vamos falar assim, e o meio externo. Então vamos lá. A utilização da expressão roupa é quentinha e para o frio não entrar, é inadequada, pois ou A, né? Vamos lá. Letra A. A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, o calor que sai por ela. A letra A está errada. Para começar, só porque ele falou o seguinte: a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa? Não. Só de começar aí já está errada. A roupa não absorve, ela vai dificultar ali, né? Letra B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai. Não, a temperatura da sala realmente sai. Só que a roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. Não, aí tem um detalhe, né? Porque não é que a roupa não vai fornecer calor, né? Porque pode ter uma situação que a roupa está mais quente que sua pele. Então, quem vai, entre aspas, aquecer vai ser a roupa, né? Ela que vai fornecer uma certa energia térmica para você, né? Então, essa letra B, ela fica quase correta aí, né? Mas ela vai dificultar aí essa troca de energia térmica, a roupa. Né? Que ela não fornece calor por ser um isolante térmico, beleza? Ela vai dificultar aí essa troca de energia térmica. Letra C. A roupa não é uma fonte de temperatura. O frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. A letra C está errada, que fala o seguinte: roupa não é uma fonte de temperatura. Claro, a fonte em análise aí, né, a gente pensando bem, vai ser você aí. Só que assim, isso vai depender da análise. E o frio não entra pela janela. Não, a verdade é o que a temperatura vai sair, né, da sala para o meio externo, em forma de calor. Beleza? Letra D, o calor não está contido no corpo. Não, o calor é uma condição, então tá correto aí, né? O calor não está contido no corpo. O calor, ele vai ser uma forma de energia, né, que sai de um corpo quente indo para um corpo frio. Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Isso. Então a letra C, ela está correta. Letra D, desculpa. O calor não está contido num corpo. Tipo assim, não é que o calor está na sala. O que está na sala vai ser a temperatura, né? Quando você abre a janela, a temperatura vai fluir na forma de calor. Então a letra dela está correta, porque ela já responde os dois aí. Não é que a roupa é quentinha. Você fornece energia térmica para o meio externo e a roupa ela vai te aquecer ali, ela vai te ajudar a diminuir essa perda. Ela vai te aquecer, não, ela vai dificultar, né? Essa troca de energia térmica entre você e o meio externo. E letra E fala o seguinte: o calor está contido no corpo da pessoa. Não, o calor não está contido no corpo da pessoa. O calor é uma condição, né? Um processo, né? De quente para frio. Então, letra E já descarta aí, que não está correto. Beleza? Então, a resposta certa é da Internet letra. caiu, professor. Olha, a minha internet está beleza.
A minha internet está ok aqui, brother. Cai. Seu áudio está cortando, eu acho que é a sua internet, brother. Deve ser a internet dele. Então vamos lá, continuando aí. Continuando. Deve ser o áudio dele. Brother, vai ser sua internet, viu? Questão 7, letra D, então. É, a internet dele. Questão 9, então, para a gente finalizar aí. Questão 9. Na questão 9, bacana, bacana. Ah, ele falou que é a internet dele. Depois entra lá no YouTube e assiste. Se eu sair, é a internet, beleza? Ok. Deixa eu responder ele aqui. Vou falar para ele assistir depois no YouTube. Então, beleza. Vamos lá. Na questão 9, ele fala o seguinte. Na questão do Enem também. Magnetohipertemia, né? É um processo, é um procedimento, desculpa, terapêutico que se baseia na elevação de temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor, né? Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas, ingeridas, né, pelas células tumorais. E um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente aquecimento das células. A elevação da temperatura descrita ocorre por quê? Vou falar com outras palavras essa questão aqui. Essa magnetohipertemia aí é um processo onde você vai ingerir nanopartículas. Aí, se você tem um tumor, sei lá, no braço, um exemplo, essas partículas, nanopartículas magnéticas, elas vão até naquele tumor, e as células tumorais vai ingerir, né, vai engolir essas células aí. E o equipamento externo, fica fora ali do seu corpo, né, você vai ser inserido dentro de uma máquina ali, ou dentro de uma máquina não, né, essa máquina vai fazer agitação ali do próximo do seu braço. Então, deixa eu voltar aqui na minha tela aqui. Então vai ser tipo assim, você ingere, né, essas nanopartículas aí, magnéticas, ela vai chegar na certa região do seu corpo, eu tinha falado do braço, vamos considerar aqui no peito aqui. Essas células vão ingerir, essas células tumorais vão absorver essas nanopartículas magnéticas, aí vai ter um equipamento que ele vai ficar oscilando ali, vai ficar vibrando. Ele vai ficar vibrando ali aquelas células ali. E nós sabemos que quando eu tenho agitação de partículas, eu tenho um aumento de quem? Quando eu agito as partículas, eu aumento quem? A temperatura, né? Então, quando eu pego ali e aumento a agitação das partículas de um determinado corpo, eu vou aumentar também essa temperatura. Como a célula é muito sensível, ela vai fazer o quê? Você falou que a internet tá me chamando aqui? Peraí, como é que é, brother? A nova você já falou, seu? Não, estou explicando ela ainda, calma. Então vamos lá, vamos lá. Vamos sintonizar aí. Presta atenção, eu estou explicando ainda. Estou explicando ela aqui ainda. É o seguinte, então quando você ingere essas nanopartículas magnéticas, esse equipamento ele vai vibrar ali, então através desse atrito, dessa agitação toda, você vai aumentar a temperatura dessas nanopartículas. Como a célula não aguenta altas temperaturas, ela vai degradar. Então, que células são essas? Tumorais. Né? Então, vamos lá? Lendo as alternativas. Letra A. O campo magnético gerado
pela oscilação das nanopartículas, é absorvido pelo tumor. Não, o campo magnético, né, que é o que vai vibrar essas partículas, essas nanopartículas, é absorvido pelo tumor? Não é isso que acontece, né? Calor por atrito. Então, a resposta certa é essa letra B. Porque quando você aumenta, né, alterna ali e faz essa agitação, né, dessas nanopartículas vibrarem mais, elas vão se atritar, você vai estar aumentando essa agitação, logo você vai estar aumentando a energia térmica. Né? Você vai estar transferindo ali calor, porque vai de algo quente para algo frio ali naquele determinado instante ali de tempo. Então, essas partículas não vão aguentar tumorais e vão morrer. Então, esse é um tipo de processo. Então, a resposta da questão 9 aí é a letra B, né? Então, só para concluir, né, as outras alternativas, a gente tem letra C. As nanopartículas interagem magneticamente. Nossa, quase que não sai. De novo, as partículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Beleza, não é isso. Então elas vão se atritar, vai agitar e vai degradar aquelas células tumorais. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas. Não, não é que o campo magnético fornece calor para as nanopartículas. As nanopartículas que vão agitar e vão aumentar a temperatura e vão transferir calor para as outras, né, células tumorais. E letra E. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido de razão de interação com o campo magnético, fazendo colidir as células e transferir calor. Não. Tem que ficar alternando. Se você fornecer só para um lado, só para um sentido, né, isso não vai aumentar a temperatura daquele corpo. Beleza? Então, o intuito seria você fazer ele alternado mesmo para as partículas agitarem mais ali e aumentar essa temperatura delas e matar as células tumorais aí. Ok? Então, assim, por hoje seria isso, né? A gente resolver essas questões aí. A questão 3, 5, 7 e 9. Beleza? Se você assistir esse vídeo de novo no YouTube, você vai lá, dá um like, um dislike, comenta. Então é isso aí. Então é isso, galera, por hoje, né?